Vamos lá. Bom dia a todos. Perdão pelo imprevisto, e surgiu um imprevisto. Estava socorrendo a minha esposa, tentando socorrer por telefone, não consegui também. Eh, a Tereza me perguntou que as pessoas não estavam encontrando, alguma aluna não estava encontrando o capítulo 6 desse livro, né, que é o da aula de hoje, e eu fui verificar, eu tinha colocado o link errado, eu coloquei o link nesse livro, na verdade, do livro da semana passada, do Anthony Giddens. Que, aliás, eu queria retomar aquele livro da semana passada com vocês e fazer uma discussão desse livro do Bauman, que seria para essa semana, somente na semana que vem. Tá? Eu acho que tem questões ali importantes no livro do Giddens que eu não falei com vocês, porque a gente não teve a última aula, né? Quando foi a discussão do Giddens, eu não pude dar aquela aula, então eu queria retomar e fazer isso na sequência, aquele texto do Giddens, tá? E aí a discussão do Bauman na próxima aula, que é uma questão que dá continuidade ao que foi discutido lá no Giddens. Então, eu gostaria de fazer isso. Então, esse texto do Bauman, a gente deixaria para a semana que vem, tudo bem? Vocês conseguiram ler o texto do Anthony Giddens, do livro Modernidade e Identidade? Como é que foi essa leitura? É um texto que fala bastante próximo, né? Ele é bastante próximo da discussão sobre a relação da sociologia e da psicologia, que eu acho que é bem interessante para vocês, e eu acho que a gente não pode deixar ele passar, né? É um texto bacana. É, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, como é que ficou, né, essa configuração? Então, tá aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente dá uma olhadinha para ver. É, aqui. Isso. Então, tá aqui, ó. A gente tem a página do Eva, né? O livro que eu coloquei para vocês é esse daqui, da aula de hoje, né? Aula 14, 2/6. É esse livro Aprendendo a Pensar com a Sociologia. O link que estava aqui, ele era o link do livro da semana passada, né? Que era esse Modernidade, Identidade, Self, que eu tinha colocado aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer essa discussão desse livro. Ó. Agora está certo, ó, se você apertar aqui, ele vai para a biblioteca da Unital, né? Você acessa aqui o livro na minha biblioteca, tá bom? Aprendendo a Pensar com a Sociologia, você vem o sumário, capítulo 6, né? Que é o capítulo que está na parte 2 aqui, eu acho isso. O cuidado de nós, corpo, saúde e sexualidade, tá bom? A gente vem aqui, entra aqui no capítulo 6, ó. Esse capítulo aqui, quem estava em dúvida, não sei quem é, mas a Tereza mandou uma mensagem dizendo aí. Então, não tem página, aquela paginação que eu coloquei é do livro fixo, tá? Vocês observam que aqui não aparece página, aparece aqui a contagem da página, que eu acho que segue a mesma do livro físico, tá bom? Mas vai aqui pelo sumário e você acha o capítulo 6 aqui. Cuidar de nós, corpo, saúde e sexualidade. Veja aqui os temas que ele vai trabalhar, olha, busca de segurança, são temas que aparecem lá no texto do Giddens, né? Por isso que eu queria trabalhar esse texto do Giddens antes com vocês. Ok? Tá aqui, ó, self-corporificado, que o Giddens vai falar de regimes corporais, né? Depois a gente volta aqui à saúde e a boa forma, né? A busca da saúde e da boa forma, ok? É um tema que, para a psicologia, né, a questão do corpo é fundamental, né? E ele tem uma discussão, o corpo tem uma discussão bem ampliada dentro das ciências sociais, dentro da sociologia, da antropologia, né? A gente viu também a discussão com os textos de antropologia. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui na tela e vou voltar ao texto do Giddens, então. Eu não lembro se a gente chegou a comentar alguma coisa do livro do Giddens ou não. Vocês podem me dizer, pode abrir o microfone se quiser. Ok, então não tem. Acho que a gente não falou nada, né? Vou começar do começo, então. Opa, cadê minhas telas que não estão aqui para compartilhar, gozar?
Sumiu as telas de compartilhamento. Ué. Eu estou vendo que está dando alguma falha aqui. No compartilhamento, que eu não estou conseguindo passar para vocês. Vocês estão conseguindo ver um texto do Word aí? Responda para mim, por favor. Tá. Então, eu nem coloquei ainda no PowerPoint esse texto do Giddens. Ele está ainda na forma de fichamento, que está aqui, que eu acho que dá para vocês enxergar. Vamos ampliar aqui o tamanho da fonte, acho que dá para ver, né? Então, esse capítulo, A Trajetória do Eu, começa apresentando uma resenha de um livro, né, de autoterapia. Um livro muito interessante, né? E o capítulo é bastante interessante, acho que cabe uma leitura bem cuidadosa, né? Por parte de vocês, né? Então, é um livro de uma autora chamada Jeanette Rainwater, Chuva de Água, acho que é uma coisa assim, que se diz, né? Ela intitula o livro como um programa de autorrealização que qualquer um pode usar, né? Um guia para tornar-se seu próprio terapeuta, né? Acho que é uma coisa interessante aqui dessa leitura. Deixa eu ver se aqui no modo de leitura se eu consigo ver melhor. Não ficou bom. Layout de impressão, aqui está aqui. Eu queria apagar o... Deixa eu ver se aqui é isso. Acho que mudou um pouco, melhorou. Aqui. Nada, não melhorou nada, sumiu as coisas. Bom, enfim. Só um minuto. Bom, eu vou deixar sempre. Eu queria tirar essas marcas vermelhas aqui, mas é marca de edição, eu não consigo, mas acho que não atrapalha a visão. Então, vamos lá. Então, nesse livro, né, a autora coloca que a todo momento o indivíduo deve se perguntar, né, está se perguntando a cada momento o que fazer, como agir, né, quem ser. Então, diante de uma nova situação, se fazer essas perguntas. E agora, o que fazer? Né? Como agir? Né? E, mais importante, quem eu vou ser? Né? Quem ser nesse momento, né, de decisão? Essas são perguntas centrais para quem vive nas circunstâncias da modernidade tardia, o Giddens vai falar. Né? Então, ele toma esse guia de autoterapia como a expressão, né, a representação de uma condição do indivíduo, né, nas sociedades de modernidade tardia, como ele chama, né, que outros vão chamar de pós-modernidade. O Bauman, por exemplo, vai se referir ao momento como sendo pós-modernidade. Né? Então, esse livro seria a expressão, né, a materialização dessa condição do sujeito na sociedade contemporânea. Né? Essas são questões existenciais, né, embora problemáticas, né, dizer, né, como veremos. São as questões existenciais do sujeito na contemporaneidade, embora sejam questões bastante problemáticas, né, para o próprio sujeito, para o próprio indivíduo, né, e mais ainda sendo colocada a cada momento da vida do sujeito. Né. A autoterapia se funda antes e, acima de tudo, na autoobservação contínua. Então, essa é a condição da reflexividade da modernidade tardia que o Giddens coloca, né? Reflexividade enquanto essa auto-observação contínua. E não é só da sua mente, do seu pensamento, do próprio corpo, né? Do corpo físico, que é uma das questões que a autora coloca como fundamental para o indivíduo se fazer a todo momento, é sobre a respiração. Então, é a consciência do próprio corpo físico mesmo, né? Esse é um elemento importante. E essa autoobservação, a autora sugere, né, deveria ser feita com auxílio de um diário, né, onde a pessoa registraria ali toda a sua seu sentimento, as suas vontades, né, num recurso a uma autobiografia, né, um pensamento autobiográfico também característicos da sociedade contemporânea. Quer o diário tenha ou não a forma explícita de autobiografia, o pensamento autobiográfico é um elemento central na autoterapia. Né?
A autobiografia, no entanto, é uma intervenção corretiva no passado, e não uma mera crônica de eventos passados, né? Então, aquilo que você faz como autobiografia, rememorando o seu passado, descrevendo quem você foi, não é simplesmente um registro, né, de coisas de eventos que você viveu no passado. Na verdade, é uma reinvenção desse passado, é uma intervenção corretiva no passado, né? Então, de como você deveria ter feito, de como você deveria ter agido, e uma memoração, uma rememoração, né, autobiográfica seletiva, né? Selecionando só aquilo que é importante para aquilo que você é hoje, principalmente para aquilo que você projeta para o seu futuro, né? Que ele vai falar aqui. A reconstrução do passado anda junto com a trajetória provável na vida no futuro, né? Então, isso aqui ele já está fazendo um comentário daquilo que ele já descreveu, do conteúdo do livro, né? Eu estou adiantando um pouco aqui a apresentação, senão não dá tempo da gente fazer essa discussão. E aí ele já entra, então, nessa definição do que é, né, a expressão desse livro de autoterapia na condição da modernidade, né? Que ele chama de autoidentidade, história e modernidade. A ideia de que cada pessoa tem um caráter único e potencialidades sociais que podem não se realizar é alheia à cultura pré-moderna, né? Isso que é comum na nossa sociedade, na nossa cultura, não existia em sociedades anteriores ou outras formas de sociedade, né? A ideia de que a pessoa tem um caráter único e que tem potencialidades sociais que podem ou não ser desenvolvidas. Então, analisemos os termos históricos da emergência desse juízo, né, desse pensamento, apresentando os pontos, né, especificações do que a autoterapia é e do que ela faz. Então, ele elenca aqui, se não me engano, 8 ou 10 pontos aí do que é essa autoterapia, a partir do livro da Janete Reinhold, que ele leu, né, e já vai, então, costurando com a questão do contexto sociológico, né? Então, o primeiro ponto é que o eu é visto como um projeto reflexivo pelo qual o indivíduo é responsável, né? Então, o self, né, o eu, é responsabilidade do indivíduo. O que você é responsabilidade sua, né? Somos não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos, né? Essa é uma ideia muito importante para entender a dimensão do self, né, do eu, na condição de modernidade tardia. O autoentendimento liga-se ao objetivo fundamental de construir e reconstruir um sentido de identidade coerente e satisfatório. O self é muito mais discursivo, uma construção discursiva do que qualquer outra coisa, né? Um discurso coerente sobre a sua própria trajetória, né? Então, o eu, o self, né? No original está lá o self, e os tradutores resolveram traduzir por eu, né? O eu tem uma trajetória de desenvolvimento a partir do passado em direção ao futuro antecipado, né? Então, ele nunca está no presente, né? Ele sempre está mirando no futuro, um futuro projetado. Quem você quer ser é uma das questões que a autora coloca, né, como fundamental na autoterapia. E aí, a partir desse projeto do eu, né, do futuro do eu, você reconstrói o seu passado e o seu presente. O indivíduo apropria-se do passado peneirando à luz do que antecipa como futuro organizado, né? Aquilo que eu havia falado também, né? Selecionando, peneirando à luz daquilo que ele imagina como seu projeto de futuro. A reflexividade do eu é contínua, e tudo penetra a cada momento, né? Ou oportunidades regulares. O indivíduo, desculpa, a reflexividade do eu é contínua e tudo penetra. Então, ela é onipresente, a todo momento o sujeito está nessa atitude reflexiva, de pensar o que eu estou fazendo, como agir, quem eu sou, né? E a cada momento, oportunidades regulares, o indivíduo é instado a auto-interrogar-se sobre o que está acontecendo, né? Todo momento ele é levado a fazer aquelas questões que a gente colocou ali como questões existenciais no começo da apresentação. A autoidentidade como fenômeno coerente supõe uma narrativa, né, como eu falei. A narrativa do eu é explicitada. Trabalhar uma autobiografia é recomendação fundamental para sustentar um sentido integrado do eu, né? A autobiografia, no sentido de uma auto-história interpretada, produzida pelo indivíduo, seja escrita ou não, está no centro da autoidentidade na vida social, na vida social moderna. E como qualquer narrativa formalizada, ela é algo que precisa ser trabalhado e certamente demanda esforço criativo. Então, na verdade, é uma criação da sua autobiografia, né, da sua trajetória de vida. Esse é o ponto dessa perspectiva da narrativa do eu, da autoidentidade. É uma construção, uma invenção nesse sentido da criação, né? A autorrealização implica o controle do tempo,
né? Essencialmente o estabelecimento de zonas de tempo pessoal que têm apenas conexões remotas com as ordens temporais exteriores, né? Sempre a referência a partir do tempo pessoal, né? Do tempo do indivíduo. A insistência sobre a primazia do tempo pessoal é central na autoterapia descrita no livro analisado por Giddens. O futuro é pensado como cheio de possibilidades, mas não aberto ao livre jogo das contingências, né? Então, a ideia de que você é responsável pelo seu futuro. Essa ideia de que o futuro a Deus pertence não existe nessa condição de automodernidade, né? O futuro é o que você faz dele, é o que você faz de você mesmo. Então, você é responsável pelo seu futuro. Ah, no futuro você quer ter isso, quer ser proprietário daquilo, você constrói essa condição no futuro. Não é uma condição aberta à contingência, né? Seja o que Deus quiser, o futuro vai acontecer o que eu não sei, que está fora do meu controle. Não. Nessa condição, você tem o controle sobre o seu futuro e você é responsável sobre o seu futuro, né? Então, você imagina, né, a carga de responsabilidade sobre o sujeito numa condição dessa, né, num juízo desse, numa visão de mundo como essa, né? A reflexividade do eu se estende ao corpo, né, que eu também já mencionei, onde o corpo é parte de um sistema de ação em vez de ser um mero objeto passivo, né? Então, a reflexividade se faz sobre o corpo também, né? Essas técnicas de meditação, de autoterapia, né? Feche os olhos, respire fundo, né? Sinta a sua respiração, observe. São todas técnicas de percepção do corpo físico, né? Que não é passivo, que não está ali simplesmente como alvo da ação do sujeito, mas é também parte desse sistema de ação, não é? A observação do processo dos processos corporais faz parte da atenção reflexiva contínua que o agente é chamado a prestar a seu comportamento, né? A consciência corporal também inclui a consciência dos requisitos de exercício e dieta, né? Um elemento importante que ele vai desenvolver aqui nesse capítulo, né? Então, todo esse movimento que a gente vê, né, de regimes corporais, de dietas, de busca da academia, por atividades físicas, como ciclismo, corrida, né, manter a forma, a boa forma, tudo isso está ligado a essa condição da sociedade pós-moderna, né, a consciência corporal, né, essa reflexividade sobre o corpo que pressupõe esse trabalho do eu sobre o corpo, né? A consciência do corpo é apresentada como meio de construir um eu diferenciado e não para a dissolução do ego, que era o objetivo dos regimes corporais praticados por algumas religiões orientais tradicionais, né? Então, muitas vezes se usa técnicas de yoga, de outros regimes espirituais orientais, né, para tomada de consciência do corpo, mas não com o fim utilizado originalmente nessas filosofias, nessas religiões orientais, né, que era a dissolução do ego. Então, você toma consciência do seu ego, né, do seu corpo, para dissolver isso, né? Você é parte do universo, você não é nada. Nessa condição de pós-modernidade, nessa consciência, para centralizar, né? De constituição do ego. Você é aqui e você é responsável por tudo que existe à sua volta, né? Experimentar o corpo é uma maneira de tornar coerente o eu como um todo integrado, né? A autorrealização é entendida em termos de um equilíbrio entre oportunidade e risco. Essa é outra condição importantíssima, vai aparecer lá no Bauman de novo, né? Só em condição de modernidade tardia, né, ou de modernidade, que a gente vive essa nossa condição, né, em termos de oportunidades e riscos, né? Libertar-se do passado através das várias técnicas de libertar-se de hábitos emocionais opressivos gera múltiplas oportunidades de autodesenvolvimento, né? Então, a volta ao passado, por exemplo, através da técnica do diário, da autobiografia, é para você se desvencilhar de hábitos emocionais opressivos, aquilo que te faz mal, segundo, né, a percepção, a visão de mundo aí da autora desse livro que ele está analisando nesse capítulo, né? Mas você se desvencilhar, né, desses hábitos emocionais opressivos, né, e acaba gerando múltiplas oportunidades, está imerso em riscos, né? Riscos que sempre existiram para o sujeito. Então, você escolher entre uma coisa ou outra envolve o risco de essa escolha será errada, de dar errado o que você escolheu, né? Isso sempre existiu. O que é novidade aqui? A diferença é que existe uma consciência secular do risco. A gente sabe que existem riscos, né, como inerente às estratégias de cálculo a serem adotadas em relação ao futuro. Então, a gente vai trabalhar sempre na dimensão da minimização dos riscos, o que envolve menor risco, ou aceitar assumir um risco maior, visando um ganho maior, né? Então, esse cálculo que faz parte também da reflexividade das condições de modernidade, né? A racionalidade sobre a ação do sujeito e as escolhas que o sujeito faz.
está escolhendo fazer isso, mas saiba que isso é muito mais difícil de alcançar, né? Pode ser que você chegue muito mais longe, mas o risco disso dar errado é muito grande. Então, esse cálculo que a gente faz nas decisões que a gente toma na nossa vida. O problema é que essas decisões devem ser tomadas a cada momento, né? Segundo essa perspectiva do self, da autoterapia, né? Analisada aí pelo livro. O indivíduo deve enfrentar esses novos riscos decorrentes da ruptura com os padrões estabelecidos de comportamento, né? Inclusive o risco de que as coisas possam ficar piores do que estavam, né? Então, tá, você vai abandonar aquilo que você sempre fez como hábito, era tradição, que você não queria mudar, porque sempre foi feito assim, você está acomodado. Não, a partir de hoje minha vida vai mudar. Mas essa opção por a mudança, né, por essa mudança implica riscos, né? É isso que envolve esse equilíbrio entre oportunidade e risco que ele está falando. O tecido moral da autorrealização é a autenticidade, né? Esse regime da autoidentidade, da autorrealização, que você é responsável por quem você é aquilo que você faz de você, né? Implica uma moralidade, né? Muito severa, e ela é marcada aí pela autenticidade, né? Que é traduzida como ser verdadeiro consigo mesmo, né? A autenticidade é ser honesto com você mesmo, ser verdadeiro com você mesmo, né? O crescimento pessoal depende de vencer bloqueios e tensões que nos impedem de compreender a nós mesmos como realmente somos. A senha da autoterapia recupere ou repita, né? A moralidade da autenticidade beira todos os critérios morais universais e inclui referências a outras pessoas apenas na esfera das relações íntimas, né? Embora essa esfera seja considerada de grande importância para o eu, né? Ser verdadeiro consigo mesmo significa encontrar-se, libertar-se das dependências e alcançar a realização. Alcançar a realização daquilo que você colocou como projeto de futuro, né? Você realizar esse projeto de futuro para você mesmo. Essa ideia da realização, né? Quase uma ideia da salvação, né? Paralelo com a salvação, no caso da moralidade religiosa. A realização em parte, um fenômeno moral, né? Porque significa estimular o sentido de que se é bom, uma pessoa digna, eu sei que à medida que elevo minha autoestima, sinto mais integridade, honestidade, compaixão e amor, né? Que são ideias que ele tira lá do livro analisado, né? Então, essa ideia mesmo da moralidade, né? A realização como um fenômeno moral. Se você conseguiu, né, realizar aquilo que você projetou, é um sinal, então, da sua autenticidade, né? De que você é bom, né? Que você é uma pessoa digna, de que você tem integridade, honestidade, compaixão e amor, né? O curso da vida é visto como uma série de passagens, né? O indivíduo precisa passar através delas, mas não são institucionalizadas. Essas passagens não são institucionalizadas, não são marcadas por rituais, né? Não é só em termos de falta de rituais que as passagens da vida diferem dos processos comparáveis em contextos tradicionais, né? Em contextos tradicionais, você tem rituais que marcam a passagem de uma fase da vida para outra. Em condições de sociedade modernas, né? Ou de modernidade tardia, não existem esses rituais. Não é só em termos de falta de rituais que as passagens da vida diferem de processos comparáveis em contextos tradicionais. Mais importante é que essas transições são trazidas para a trajetória reflexivamente mobilizada da autorrealização, né? E superadas por meio delas. A linha de desenvolvimento do eu é internamente referida. O único fio significativo de conexão é a trajetória da vida como tal, né? Raramente você faz uma associação com algum evento histórico, né? A integridade pessoal como a realização de um eu autêntico vem da integração das experiências da vida com a narrativa do autodesenvolvimento. É tudo egocentrado nesse modelo, né? Do desenvolvimento do eu, da autorrealização do eu, né? Os pontos de referência centrais são colocados a partir de dentro, né? Em termos de como o indivíduo constrói e reconstrói a história de sua vida, né? Segundo Giddens, tais pontos apontam para algo real sobre o eu e a autoidentidade no mundo contemporâneo, né? Isso que o livro descreve tem um fundo, um lastro na realidade, nos fatos sociais, né, que acontecem hoje no mundo da modernidade tardia, né? Isso pode ser observado ligando-os às transformações institucionais características desse mundo. Ele vai escolher uma dessas transformações, vai escolher fazer a leitura dessas transformações institucionais pela noção de estilo de vida e planos de vida, né? Que ele trata aí no próximo segmento, né? O pano de fundo dessas ideias é o terreno existencial da modernidade tardia. Tem uma parte aí que eu pulei a cópia, marquei aí, mas não
não atualizei. No universo social pós-tradicional, organizado, né, ele diz aí, no universo social pós-tradicional organizado reflexivamente, permeado por sistemas abstratos e no... aqui que eu pulei, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou encontrar agora tão facilmente assim. Eu devo rever isso daqui, mas enfim, né? A modernidade confronta o indivíduo, né, com uma complexa variedade de escolhas e, ao mesmo tempo, oferece pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas. Esse é o ponto, né? Nesse universo social pós-tradicional, que ele também dá o nome de modernidade, né, de sociedade pós-tradicional, que é uma sociedade organizada reflexivamente, permeada por sistemas abstratos, né, e aí deve ser alguma relação com a questão das instituições, a modernidade. Então aqui, né, esse é o ponto, né, a modernidade confronta o indivíduo com uma complexa variedade de escolhas e, ao mesmo tempo, oferece pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas. Né? Essa é a condição da vida, né, do indivíduo nas sociedades de modernidade tardia. Que a gente pode marcar aqui, que a gente vive num mundo de uma variedade infinita de escolhas, a gente pode escolher entre diferentes opções, mas a gente tem pouca ajuda sobre como escolher da forma correta. Né? Isso é um dilema para o indivíduo. E isso só existe em condições de sociedades modernas. Né? Pensa, na questão nas sociedades pré-modernas, né? Nas sociedades tradicionais, o indivíduo não passava por tantas escolhas assim. Ele fazia aquilo que estava determinado já desde o seu nascimento, pelo local, né, pela posição em que social que ele ocupa a partir do nascimento. Né? Então, você herdava a profissão do seu pai, você herdava a propriedade da sua família, ou a falta de propriedade da sua família, então a condição de trabalho. Se você nasce numa família, né, que presta serviços para um proprietário de terra, você continuaria sua vida ali. Você não tinha que fazer escolha entre o que você vai ser, qual vai ser a sua profissão. Era simplesmente seguir aquilo que estava determinado pelo seu nascimento. Isso se altera completamente em condições de modernidade. A gente tem a possibilidade de fazer opções, de fazer escolhas, de fazer uma infinidade de opções, né, sobre o que você vai ser profissionalmente ou o que você vai ser no seu futuro. Isso é uma novidade, né, do ponto de vista da existência do indivíduo, da condição do indivíduo, e é próprio das sociedades de modernidade tardia, como o Giddens coloca, ou de sociedades pós-tradicionais, também como ele chama. Isso traz implicações e a gente vai ver essas implicações, né? Traz consequências que ele descreve aí nesses itens a seguir. Né? Então, várias consequências tendem a se seguir. Veja os fatores que condicionam a pluralidade de escolha em condições pós-tradicionais. Né? O que isso traz? Quais as consequências que essa condição de pluralidade de escolhas traz para os sujeitos? Né? Primeiro, a ideia da primazia do estilo de vida, né? A sua inevitabilidade para o agente individual. Nas condições da alta modernidade, não só seguimos estilos de vida, como, de alguma forma, né, somos obrigados a fazer. Né? Não temos escolha a não ser escolher. Né? No sentido daquilo, do fato social, né? Do conceito de fato social proposto por Durkheim. A gente é coagido a escolher estilos de vida. Né? Todo mundo precisa escolher o seu estilo de vida. Né? Um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de práticas que o indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma narrativa particular da autoidentidade. Né? Então, é através do estilo de vida que nós materializamos o nosso discurso autoidentitário, né? O nosso discurso identitário, a nossa narrativa identitária, que nesse caso, como o Giddens está analisando aqui, é uma narrativa autoidentitária, né? Construída pelo trabalho do indivíduo sobre si. Os estilos de vida são práticas rotinizadas, são rotinas incorporadas em hábitos de vestir, comer, né, modos de agir e lugares preferidos de encontrar os outros. Mas essas rotinas seguidas estão reflexivamente abertas à mudança à luz da natureza móvel da autoidentidade. Né? Não são rotinas perenes, não são rotinas fixas, elas estão constantemente sendo transformadas, alteradas pela condição da reflexividade em condições de automodernidade. Né? Vocês estão me ouvindo ou não? Parou aí a imagem, né, que eu estou vendo, mas eu acho que o som continua, né? Eu vou mudar aqui a tela para ver que deu problema aí na minha câmera, na minha webcam. Então, aqui. Isso. Esse mudou um pouco.
é a câmara do próprio computador. Vamos lá. Então, tá? Entendendo aqui, retomando a questão dos estilos de vida, né? Que nos leva a fazer escolhas, constantemente fazendo escolhas, e todas essas escolhas, assim como as maiores e mais importantes, né? Até nas questões mínimas a gente é obrigado a tomar uma decisão, a escolher, e também nas grandes questões, né? São decisões não só sobre como agir, mas também sobre quem ser. Né? Isso também é muito importante. Não é simplesmente escolher como agir nesse momento. A escolha que você faz define quem você é. Olha o peso e o tamanho dessa responsabilidade para o indivíduo, né? Quanto mais pós-tradicionais as situações, mais o estilo de vida diz respeito ao próprio centro da autoidentidade, seu fazer e refazer. Né? Por isso que é muito importante a roupa que você veste, né? Os seus hábitos de lazer, né? O seu ciclo de amizade, tudo isso que constitui estilo de vida, porque é a materialização de quem você é, né? Segundo essa percepção que os indivíduos têm nas sociedades pós-tradicionais, né? Ou seja, na nossa sociedade. Um estilo de vida envolve um conjunto de hábitos e orientações e assim tem uma certa unidade, importante para uma sensação da continuidade da segurança ontológica que liga as opções num padrão mais ou menos ordenado. Né? Isso é importante seguir um estilo de vida, sempre fazer aquilo daquele mesmo jeito, com o sentido de continuidade, de unidade, porque isso é o que nos dá aquela segurança ontológica, né? A segurança que somos nós mesmos e continuamos sendo nós mesmos. Né? Agir no mundo de escolhas plurais, envolver-se com ele, né? Envolver-se com esse mundo, é optar por alternativas, tendo em vista que os sinais estabelecidos pela tradição estão agora em branco. Você não pode recorrer ao passado para escolher o que você vai fazer. Né? Você está lá, você não consegue ver, está em branco. Você tem que tomar decisões a partir do presente, projetando o futuro. Assim, alguém pode decidir, por exemplo, ignorar as descobertas de pesquisas, né? Que é um elemento importante aqui, né? Que eu copiei do livro. Assim, alguém pode decidir, por exemplo, ignorar as descobertas de pesquisas que parecem mostrar que uma dieta rica em frutas e fibras e com pouco açúcar, gordura e álcool é fisicamente benéfica e reduz o risco de contrair alguns tipos de doenças. Pode adotar decididamente a mesma dieta de comida densa, gordurosa e doce consumida pelas pessoas em gerações anteriores. No entanto, dadas as opções disponíveis em termos de dieta e o fato de que o indivíduo tem pelo menos algum conhecimento delas, tal comportamento ainda faz parte de um estilo de vida diferenciado. Né? Você não está agindo como os seus antepassados agiam quando consumiam os mesmos alimentos que os antepassados deles consumiam. Né? Aquele caso é uma situação de consumo por tradição. Eles não têm outra opção, não conhecem outra opção de dieta. Não é o caso hoje. Né? Ainda que você decida, né, continuar naquela mesma dieta, ainda que você saiba prejudicial à sua saúde, porque é uma tradição da família, mesmo nesse caso de continuar na tradição, significa a escolha de um estilo de vida, né? Porque você tem consciência, tem conhecimento de alternativas de dieta. A pluralização dos mundos da vida, né, que ele usa aí uma expressão de um sociólogo, outro sociólogo chamado Peter Berg, né, também um autor bastante lido na psicologia, que vai dizer que durante a maior parte da história humana, as pessoas viveram em ambientes sociais em que eram muito ligados entre si. Um fenômeno reforçado pelo domínio da continuidade local na maioria das culturas pré-modernas. Então, na comunidade, na vila, né, em todo lugar que você ia, você encontrava com as mesmas pessoas. Você vai na igreja, está lá as mesmas pessoas. Você vai no seu lazer, jogar futebol, está lá as mesmas pessoas. Você vai no trabalho, vai realizar seu trabalho, você interage com as mesmas pessoas. Né? Então, esse mundo fechado, onde as pessoas estão muito ligadas entre si. Os estilos de vida estão caracteristicamente ligados a ambientes específicos de ação que também expressam, né? Os estilos de vida expressam esses ambientes de ação. Então, aqui agora é diferente, né? As pessoas com quem você encontra na sua igreja, na sua comunidade religiosa, são pessoas muito diferentes daquelas pessoas com as quais você interage no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, né? Na faculdade, etc, etc, etc. Em parte por causa da existência de múltiplos ambientes de ação, as escolhas de estilo de vida e as atividades, muito frequentemente, tendem a ser segmentadas para o indivíduo. Então, você adota um estilo de vida no ambiente religioso, um estilo de vida no ambiente universitário, um estilo de vida no ambiente profissional e assim sucessivamente. Né? É fragmentado esse estilo de vida. Então, modos de ação seguidos no contexto podem ser mais ou menos diferentes daqueles adotados em outros. Idem chama esses contextos de setores do estilo de vida. Né?
Então, a gente age mesmo com o estilo de vida de forma fragmentada. O impacto existencial da natureza contextual das crenças garantidas nas condições da modernidade, né, que é um tema também que envolve aí a importância para a definição do sujeito contemporâneo, a prevalência da experiência transmitida através da mídia, né, sem dúvida, também influencia a pluralidade das escolhas, né, que de maneiras óbvias e também de maneiras mais sutis, ele vai discutir isso. Então, a nossa referência para as escolhas de estilos de vida que nós fazemos está muito influenciada pela experiência transmitida pela mídia, né, e hoje a gente pode acrescentar pela internet, pelas redes sociais, né, pelo Instagram, pelo Facebook. No mundo de opções alternativas de estilo de vida, o planejamento estratégico da vida assume especial importância, né? Então, não é só a questão do estilo de vida, mas do plano de vida, do planejamento de vida, né? Então, o planejamento estratégico da vida assume especial importância. O planejamento da vida é um meio de preparar um curso de ações futuras, mobilizadas em termos da biografia, do eu, né, do self. Podemos também falar da existência de calendários pessoais ou calendários do plano de vida, em relação aos quais o tempo pessoal da vida é manejado, né? O planejamento da vida pressupõe um modo específico de organizar o tempo, porque a construção reflexiva da autoidentidade depende tanto da preparação para o futuro quanto da interpretação do passado. Embora retrabalhar os eventos passados certamente seja sempre importante nesse processo. A pluralidade da escolha também pode estar diretamente ligada às relações com os outros, né, a transformação da intimidade, e é característico dos sistemas modernos de intimidade sexual e de amizade que os parceiros sejam escolhidos voluntariamente entre uma diversidade de possibilidades. Então, aquela pluralidade de escolhas, né, disponíveis aos indivíduos também se concretiza nessa pluralidade de escolhas possíveis dos parceiros de relações íntimas, né? A coluna ele coloca aqui a coluna dos corações solitários, que é uma seção de jornais, de revistas, né? Os encontros via computador, isso ele falando lá no começo dos anos 2000, né? E outras formas de serviços de apresentação mostram suficientemente bem que a escolha plural é fácil de alcançar se se estiver preparado para abandonar os últimos resquícios da maneira tradicional de fazer as coisas, né? De fazer amor, uma ideia aqui, né? Só quando os laços são mais ou menos livremente escolhidos é que podemos falar de relacionamentos, no sentido que esse termo recentemente adquiriu no discurso leigo, né? Nas condições da alta modernidade, outra vez por razões que serão exploradas adiante, a relação pura, o que ele vai tratar no próximo item, acaba por adquirir importância fundamental para o projeto reflexivo do eu, né? Então, ele trabalha aqui, no próximo item que eu vou pular, teorias e práticas da relação pura, mas a ideia de relação pura é a ideia de que são relações que visam, né, obter ganhos simplesmente das relações em si, né? O envolvimento nessas relações implica interesses envolvidos na relação em si, não outros interesses externos, né? Uma ideia de uma relação pela relação, né? Essa é a ideia da relação pura que ele coloca ali, tá bom? Aí entra, então, a questão importantíssima nesses relacionamentos, a questão do corpo, né? E a autorrealização. O corpo parece uma noção simples, né? Particularmente se comparado aos conceitos como eu e autoidentidade, mas o corpo é um objeto em que todos temos o privilégio de viver, né? Ou somos condenados a viver, fonte das sensações de bem-estar e de prazer, mas também das doenças e das tensões. Entretanto, né, como foi destacado, o corpo não é só uma entidade física que possuímos, é um sistema de ação, né? Um elemento importante aqui. Um modo de praxis, né? Uma palavra em latina para dizer práticas, e sua imersão prática nas interações da vida cotidiana é uma parte essencial da manutenção de um sentido coerente de autoidentidade, né? Então, aqui que entra a questão importante, que eu acho que é importante para a psicologia, da questão dos regimes corporais, né? O que significa dizer que o corpo se tornou parte da reflexividade da modernidade. Significa dizer que regimes corporais e a organização da sensualidade na alta modernidade se abrem à atenção reflexiva contínua, né, contra o pano de fundo da pluralidade das escolhas, né? Tanto o planejamento da vida quanto a adoção de opções de estilo de vida se integram, em princípio, aos regimes corporais, né? Seria muita miopia ver esse fenômeno apenas em termos dos novos ideais de aparência corporal, como a esbelteza, né, ser esbelto, ou a juventude, as pessoas que não querem ficar velhas, então fazem cirurgias plásticas para parecerem mais novas, né, ou apenas como produzido pela influência mercantilizada da propaganda. Tudo isso, né, está envolvido nessa questão do culto ao corpo, mas ele está falando, não é só isso, né, esses regimes corporais têm algo além. Tornamos-nos responsáveis pelo desenho dos nossos próprios corpos,
e, em certo sentido, indicado acima, somos forçados a fazê-lo quanto mais pós-tradicionais forem os contextos sociais em que vivemos. Né? Ele vai dizer, particularmente para algumas categorias de indivíduos nas sociedades pós-tradicionais. Essa injunção, né, essa coerção recai muito mais fortemente sobre as mulheres, por exemplo. Né? É o que ele vai fazer aqui, né, ao estudar, ao mencionar, na verdade, né, a questão da anorexia nervosa. Né? Aparentemente, uma pura obsessão com a aparência corporal e a esbelteza oferece um meio de destacar claramente essa questão, né, que é o que ele vem tratando, e é o último tópico do texto, que é o que importa aí para a leitura de vocês. Eu vou deixar para vocês fazerem essa leitura a partir dessa introdução que eu fiz. Né? Então, a anorexia nervosa, antes de ser indício de uma patologia psicológica, é a expressão mais acabada, né, mais radicalizada desses regimes corporais, dessa reflexividade da automodernidade sobre o corpo, a tentativa de um controle, né, preciso, fino, sobre as atitudes do corpo e sobre as atitudes sobre o corpo, sobre o nosso corpo, né? Então ele faz aí a transcrição de um relato de uma mulher, né, que teve compulsão anorexia, mostrando muito detalhadamente essa questão da busca pelo controle do seu próprio corpo, dos seus desejos, né, essa dimensão da reflexividade do sujeito na pós-modernidade, e aí ele passa a descrever também, né, esse relato a partir da perspectiva sociológica, né, do que significa um relato pessoal com uma relação com o contexto social. O jejum e a rejeição de vários tipos de alimentos, obviamente, são há muito tempo parte de práticas religiosas encontradas em muitos quadros culturais diferentes. Né? Era relativamente comum na Europa medieval que os indivíduos à procura da salvação se submetessem a jejuns prolongados. Então, uma questão religiosa, né, a anorexia mirabilis, que eles falavam, né? O jejum milagroso que a pessoa fazia para alcançar a santidade. Né? A anorexia nervosa, porém, né, surge com a emergência das dietas nos anos de 1920. Né? O fato de que a anorexia está tão ligada à divisão entre os gêneros tem, sem dúvida, a ver com a associação entre a dieta e os novos valores da aparência corporal. Então, surge com esse regime das dietas, que tem origem no início do século XX. Né? A década de 1920 foi também o período em que a dieta, no sentido amplo, foi associada pela primeira vez ao controle do peso e à autorregulação da saúde. Né? Então, ao próprio controle do seu próprio corpo. Né? E foi também o período em que a manufatura da comida começou a se acelerar, né? Levando a uma disponibilidade muito maior de alimentos variáveis. Então, num contexto de uma pluralidade de opções alimentares, o sujeito é levado a ter que decidir sobre que alimento consumir ou não, sobre que dieta seguir ou não. Dieta todos nós seguimos. Né? Mas a dieta reflexivamente elaborada, né, visando determinados fins, uma dieta planejada, pensando no futuro do sujeito, isso é a condição da modernidade tardia. Né? Estar de dieta, no sentido estrito da expressão, é apenas uma versão particular de um fenômeno muito mais geral, que é o cultivo de regimes corporais, como ele já mencionou anteriormente, né, como meio de influenciar reflexivamente o projeto do eu. Né? Então, o projeto do self, o projeto de quem sou eu, quem eu quero ser, passa pelos regimes corporais, passa pela forma do corpo que eu tenho. Né? Seja corte de cabelo, no tipo de barba que eu uso e no formato físico do corpo que eu tenho. Né? Um corpo musculoso, um corpo esbelto, um corpo magro, tudo isso é parte desse projeto reflexivo do eu. Né? Então, recai uma responsabilidade muito grande sobre o sujeito. Eu sou aquilo que eu faço de mim. Né? Desse ponto de vista, a anorexia e seu aparente oposto polar, a superalimentação compulsiva, devem ser entendidas como acidentes de necessidade, né, e responsabilidade do indivíduo na criação e manutenção de uma autoidentidade distintiva. Né? Você vai com tanto afã querendo controlar o seu desejo e assume essa responsabilidade tão grande sobre o seu corpo que acaba se desviando, né, e levando a uma situação de acidente, né, nesse percurso. São versões extremas do controle dos regimes corporais que se tornaram hoje genéricos nas circunstâncias da vida cotidiana. A anorexia é um fenômeno complexo sobre o qual até hoje há hoje, né, volumosa literatura, e o Gibbs não se trata de entrar aqui nos detalhes, mas de reforçar alguns elementos. Né? A anorexia pode ser entendida como uma patologia do autocontrole reflexivo, operando em torno de um eixo de autoidentidade e aparência corporal, em que a vergonha desempenha um papel preponderante. Né? Então, ele retoma aqui o depoimento da mulher, né, desse
nesse item, né, falando da sua experiência com a anorexia nervosa. Ele fala: a preocupação dessa mulher, né, descrita no texto em Ficar Esbelta, surgiu não como uma repentina rejeição da comida, mas como um fenômeno controlado e progressivo que aconteceu pouco a pouco, né? Ela devotava muito cuidado à sua dieta, um ascetismo deliberado no regime corporal em meio às escolhas plurais da comida disponível. Havia um componente reflexivo marcado, como sugerido por sua determinação em devorar toda a informação sobre calorias, que pudesse obter a consciência da necessidade de forjar um estilo de vida distintivo, né? Ela queria, com isso, marcar uma identidade única, né, exclusiva, demonstrar quem eu realmente era, nessa fala dela, né, em relação à sua autoidentidade, aparece muito claramente no discurso, né? E uma polaridade de vergonha e orgulho surge com clareza na fachada que ela procurou construir, em contraste com sua eventual convicção de que podia nutrir sua autoestima em vez de deixá-la com fome, né? Então, essa o desenvolvimento aí dessa análise, né? A preocupação dessa mulher em ficar esbelta surgiu não como uma repentina rejeição da comida, mas como um fenômeno... não, aqui eu já estou repetindo, desculpa. Que eu repeti o mesmo parágrafo aqui, né? E aí eu não tenho mais elementos aqui. O fato de que a anorexia está tão ligada à divisão entre os gêneros tem, sem dúvida, a ver com a associação entre a dieta e os novos valores da aparência corporal, né? Como também já foi dito. Recai sobre a mulher, o Guido vai falar, o peso, né, dos estilos de vida da modernidade tardia muito mais fortemente do que sobre os homens, e de maneira muito mais contraditória, né? Então, ele diz assim, essa atividade, né, as mulheres de hoje têm a oportunidade nominal de seguir toda uma variedade de possibilidades e chances, né, muito mais do que os homens, porque as mulheres eram as mais reprimidas socialmente em condições tradicionais, né? Os homens sempre tiveram uma liberdade maior de ação em relação às mulheres. Então, agora, nessa condição da nossa sociedade, essa abertura, né, aparece como maior para as mulheres por conta da sua condição de repressão anteriormente. Mas, numa cultura machista, o Giddens vai lembrar, muitas dessas vias permanecem efetivamente fechadas, né? Então, a aparente liberdade discursiva, né? Está no discurso, na verdade, elas estão ainda com as portas fechadas. Ademais, para abraçar as portas abertas que existem, as mulheres devem abandonar suas antigas identidades fixas, né, de maneira mais completa que os homens. Em outras palavras, as mulheres experimentam a abertura da modernidade tardia de uma maneira mais plena e, ao mesmo tempo, mais contraditória, né, em relação aos homens. E aí é que ele põe, né, a anorexia, na verdade, é uma forma de protesto, né, uma forma que não se caracteriza pela fuga, mas pelo compromisso sustentado com a reflexividade do desenvolvimento corporal, né? Já estou acabando e está marcando aqui que falta 10 minutos e eu tenho que começar outra aula também. Nos estilos de vida anoréxicos, para concluir, né, vemos então uma versão específica da exortação daquela autora lá da autoterapia, né? Você está no comando, né? Salvo que a tentativa de controle se torna compulsiva, né? Então, você está tão no comando, você quer ter tanto comando, que isso vira uma compulsão, né? E é onde desemboca no problema aí relacionado à anorexia nervosa. Há uma urgência e força no ascetismo da anorexia, que tem mais a ver com a autonegação per si do que uma imagem corporal desbelteza, né? Morrer de fome no mar de objetos, né? Como diz John Sears, é uma negação que paradoxalmente afirma com grande força a construção reflexiva da autoidentidade do corpo. A anorexia representa, então, uma procura de segurança no mundo de opções plurais, né, mas opções ambíguas, né? O corpo estritamente controlado é um emblema de uma existência segura num ambiente social aberto, né, aberto ao risco. Como vimos antes, né, no relato pessoal, a mulher fala, é um negócio arriscado ser mulher, né? A construção da autoidentidade do corpo acontece no quadro de referência de uma cultura do risco, né? E é o que ele depois vai desenvolver na ideia do livro. Então, é muito arriscado fazer essas escolhas, você corre o risco de ficar doente, né? Então, esse autocontrole que ele coloca aqui, né, nisso que a gente vê como uma patologia social, uma patologia psicológica, na verdade, é a expressão mais forte desse autocontrole sobre o corpo, né, dessa tentativa de autocontrole sobre o corpo, desses regimes corporais. Tá bem? Então, acho que é isso, né, o que eu precisava falar. A gente volta, né, a esse assunto na próxima semana com o texto do Anthony Giddens, tá bom? Tudo bem? Se vocês não têm questão, acho que a gente pode encerrar então, né?
E aí, se tiver alguma questão, a gente conversa na próxima semana, tá bom? É um texto bastante complexo, denso, mas acho que bastante importante para vocês, até para poder fazer um elemento importante, que é relacionar essas patologias psicológicas com o contexto social, né? A anorexia nervosa é uma das doenças identificadas como síndromes culturais. Só existe na condição de sociedade moderna, né? Ou de sociedade de modernidade tardia, como o Giddens vai falar. Então, eu acho importante a gente mencionar essa essa relação, né, que é um dos exemplos dessa relação entre o indivíduo e a sociedade, né? Então, quando você vai abordar uma questão de uma patologia, né, um transtorno mental, psicológico, você a gente não deve nunca dissociá-lo da sua condição social, né? A anorexia nervosa é um bom exemplo dessa associação, como as coisas acontecem de forma associada e inseparável, né, entre o individual e o social, tá bem? Uma boa semana para vocês, até a próxima aula, tá? E no final da próxima aula também a gente menciona como vai ser a questão aí da avaliação, tá bom? Os textos que eu vou cobrar, mas é esse texto do Giddens e o texto do Bauman praticamente, talvez mais um outro, tá ok? Um bom final de semana para vocês, uma boa semana para vocês, é terça-feira ainda.